Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje, o nosso culto de quarta-feira, nosso culto semanal de quarta-feira à noite, nós vamos fazê-lo especial. É um culto a Deus, como todos os cultos são, e este é um culto em ação de graças ao nosso Deus pela vida do nosso irmão Pedro Garcia de Souza. Nós estamos aqui cumprindo o que a Bíblia, a palavra de Deus, diz em Romanos, capítulo 13, versículo 7. Pagai ou rendei a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Nós estamos aqui para honrar a memória e a vida e a convivência e a saudade que o nosso irmão desenvolveu, construiu entre nós. E nós vamos começar com uma oração pela família dele, por todos que estão assistindo, para que esse tributo de honra à memória do Peu seja também edificante para a sua vida. Fique até o fim. Eu tenho certeza que você será grandemente abençoada e abençoado, porque nós vamos trabalhar com a palavra de Deus. Convide pessoas para assistir, compartilhe, porque vai ser um culto tremendo. Oremos. Pai Santo, Pai Nosso, oramos em nome de Jesus ao Senhor e pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe nos nossos corações neste culto que prestamos a Ti, ó Deus, em ação de graças pela vida do nosso irmão Peu. Oramos pela família, suas agora viúva Carminha, suas filhas Thalita, Dalila, seus genros Fernando, Guilherme, seus netos Pedrinho e Levi. E pedimos que o Senhor os console grandemente com o Espírito Santo. Eles abram os olhos para ver a grandeza da esperança cristã, a ressurreição dos mortos. Nós vamos abraçar o Peu naquele dia, radiante, Peu cheio de saúde, de força, de alegria, e nós também ressurretos entre os mortos, junto com o Senhor Jesus. Por isso nós pedimos ao Senhor que seja uma grande bênção, pedimos que o Senhor se digne a abençoar-nos com uma grande bênção do Espírito Santo nesse culto essa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tem o seu amém? Glória a Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Que maravilha! Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há demônio, nem porta
Muito bom. Que louvor lindo, não é verdade? O escudo, a nossa fé, ela é um escudo, o nosso Deus é um escudo. E nós escolhemos, né, o irmão Vanderlei escolheu esse louvor lindo, que eu também concordo que é maravilhoso, é uma das músicas, um dos louvores mais bonitos que eu conheço. E por coincidência ou não, o pastor Carlos Moisés, que canta esse louvor, ele se parece com Peu, né? Glória a Deus. E o nosso irmão Peu gostava muito do louvor, né? Nós sabemos disso, ele gostava muito de louvor. Ouvia músicas de louvor, foi muito evangelizado pela música. Vamos aqui mais uma vez dar boas-vindas a você. Compartilhe esse vídeo agora, esse culto com pessoas. Passa aí no seu WhatsApp, compartilhe onde você puder compartilhar. Convide pessoas para assistir esse culto. E que bom que você está aqui, irmão, irmã, amigo, amiga. Que bom que você está participando desse culto conosco. Aos parentes, familiares do Peu que nos assistem. Que bom que você está junto conosco aí, dando esse tributo de honra à memória do nosso irmão Peu. Sabemos que ele está com o Senhor Jesus, por isso não precisamos orar pela alma dele, porque ele já está salvo, ele já está nos braços do Senhor. Essa é a segurança do crente, né? O cristão, ele tem essa segurança que ele já está salvo, e quando ele morrer, ele está encontrando-se com o Senhor. É a certeza da salvação que todos podemos ter. Eu quero também orar pelas crianças que estão nos assistindo. É um culto que também nós queremos que as crianças sejam abençoadas. Você, pai, mãe, avô, avó, coloca a mão na cabeça do seu filho, da sua filha, vamos orar por eles. Pai Santo, Pai Nosso, aqui estão as nossas crianças, nós abençoamos as nossas crianças para que elas sejam guardadas pelo Senhor. Nós pedimos ao Senhor que conduza os nossos filhos e filhas, netos e netas, para o caminho da salvação. Afasta deles as pessoas que não prestam, as pessoas que levam para o mau caminho, o mau conselho, aquele que faz o mal, aquele que desencaminha, aquele que prejudica. Afasta do caminho deles essas pessoas. Põe pessoas boas no caminho deles, pessoas de Deus, pessoas que vão ajudá-los, dar uma palavra de Deus. Pai Santo, que edifica-os na fé santíssima. Assim nós abençoamos os nossos filhos e filhas, serão homens e mulheres de Deus. Ajuda-nos, Senhor, para que nós convertamos os nossos corações aos nossos filhos. E depois os nossos filhos, em resposta, convertam os seus corações a nós. Nós queremos ser famílias unidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós queremos agora, daqui a pouco, apresentar alguns depoimentos de pessoas que querem falar do Peu, né? E vamos já deixar aqui informado que nós já estamos planejando um segundo vídeo, onde nós vamos gravar mais depoimentos, mais uma homenagem ao nosso irmão Peu. E se você quiser participar, entre em contato conosco, fala assim: olha, eu quero participar do próximo vídeo. Nós vamos colocar você nesse próximo vídeo que nós vamos veicular no canal da igreja. Eu, Marcelo, faço com o maior prazer do mundo esse tributo de honra ao nosso irmão Peu, Pedro Garcia de Souza. O Peu é diácono da Igreja Batista Central de Lavras. Ele é diácono, na verdade, também foi da comunidade cristã, da Igreja Comunidade Evangélica Sarau Nossa Terra de Lavras. É uma pessoa extremamente importante, né? Foi extremamente importante entre nós, foi uma das colunas da igreja, nunca se desviou do Evangelho, desde que ele se converteu. O Peu nunca se desviou, nunca abandonou a igreja, nunca deixou de vir à igreja. Ele, como os vários de nós, enfrentaram decepções, desilusões na igreja, viu coisas erradas, viu coisas injustas, e nunca se desviou por isso, sempre firme. Ele com a Carminha, sempre firmes na igreja, sempre constantes. Nunca vi ou ouvi o Peu falar mal ou criticar ninguém, pastor nenhum, irmão nenhum. Pelo contrário, uma boa vontade enorme. Vocês podem assistir pelos vídeos passados da igreja, ele trazendo água a esse púlpito. Ninguém precisava falar com ele, ele mesmo sabia, era um dos irmãos, né? Não o único. Outros irmãos faziam isso também, mas ele era um da equipe que vinha aqui, colocava água, ele vinha, colocava o púlpito, ele estava disposto. Quando tinha batismo, ele vinha ajudar o batismo, ele ajudava a secar, ele ajudava a conduzir a pessoa, a entrar na água, a sair da água. Bazar das mulheres, ele estava ali para ajudar. É muita coisa. Qualquer coisa que você precisasse do Peu, ele estava lá. Eis-me aqui. Eu conheci o Peu quando eu fui a Três Pontas, há muitos e muitos anos, 84,
84, se eu não me engano, 1984 ou 85, não me lembro bem, por aí. Ele ainda namorava a Carminha e eu fui a Três Pontas num congresso da primeira igreja batista de Lavras. Era a primeira igreja batista de Lavras, onde nós fazíamos parte. Eu participava de acampamentos de carnaval na região do sul de Minas. E naquele ano foi lá em Três Pontas, a cidade onde o Peu nasceu. Apesar de ele foi criado em São Paulo, ele nasceu em Três Pontas. E eu me lembro que eu conheci ele lá. Eu cheguei em Três Pontas, ele estava lá, não me lembro porquê. E ele estendeu as mãos e me cumprimentou com muita alegria, muita educação, com uma gentileza impressionante. E a minha primeira imagem do Peu foi essa: uma pessoa extremamente educada, gentil, gente boa. E essa imagem perdurou por todo o tempo até hoje. É assim que eu tenho meu cunhado, meu irmão, meu amigo Peu, como uma pessoa gente boa. Isso foi antes de se converter, inclusive. Ele se converteu e permaneceu com essa gentileza, esse bom caráter de amigo, de disposto, de pessoa disposta a trabalhar, a ajudar, a socorrer. E o Peu, ali em São Paulo, ele me ajudou várias vezes. Eu me lembro que quando eu mudei para lá para fazer o doutorado, eu não achava apartamento em preço bom, e aquilo estava me deixando bastante preocupado. E um dia o Peu me liga e fala: Marcelo, achei um apartamento para você. Ele, sabendo da minha necessidade, nem pedi a ele. Ele sabendo, ele mesmo se adiantou, pegou a Kombi dele lá, quando ele morava lá na firma que eles tinham, saiu na região ali do Butantã, achou o apartamento para mim, excelente, bem localizado, bom preço. E essa foi uma das vezes, né? Várias vezes nós fomos à casa dele, sempre nos recebeu bem, ele e a Carminha. Então, meu testemunho é muito bom do Peu. E também queria dizer que, já foi falado aqui, o pastor Zé Carlos, nosso grande amigo dele, espero que um dia ele possa estar conosco aqui um dia, nós estamos planejando para trazê-lo aqui. Foi um pastor muito bacana com o Peu, com a Carminha, deu um apoio fantástico. Foi lá na garagem do Peu que nasceu a Renascer em Cristo, ali do Parque Savoy City. E foi na garagem do Peu que o pastor Zé Carlos começou a igreja Renascer em Cristo, ali do Parque Savoy City, em São Paulo. E depois o pastor Zé Carlos e a igreja se desligou da Renascer, mas constituíram uma igreja livre, que existe até hoje, forte e boa em São Paulo. E o Peu com o Zé Carlos, evangelizando as pessoas, o trabalho com as crianças na favela, já foi mencionado aqui, que continua até hoje, inclusive, lá em São Paulo. Foi uma pessoa muito importante. Eu quero aqui também agradecer o pastor Zé Carlos por todo esse carinho que esses anos todos ele tem pelo Peu, pela Carminha, pela família. E o Peu veio para Lavras e se tornou um braço direito aqui na igreja. Fantástico. Então essa é uma pequena biografia do nosso irmão Peu, Pedro Garcia de Souza. E eu quero dizer para os irmãos que no dia que eu fiquei sabendo, no sábado à noite, do falecimento dele, foi uma surpresa, eu não esperava. Sinceramente não esperava. E eu deixei que o quebrantamento ficasse dentro de mim, no sábado à noite, domingo, o dia inteiro. E eu não estou triste, não. Eu estou com uma alegria leve, porque eu vi na vida do nosso irmão Peu o valor da salvação. Peu está salvo, está com o Senhor Jesus. E isso é maravilhoso, porque nós vamos nos encontrar com Ele outra vez. O apóstolo Paulo diz que se nós cristãos não cremos na ressurreição, somos os mais infelizes dos homens. Eu creio piamente, não tenho nenhuma dúvida sobre a segurança e a certeza da salvação do crente e sobre a plena certeza da nossa ressurreição. Nós vamos abraçar o Peu outra vez. É só um período de tempo que a gente vai ficar sem ele. E que esse tempo que a gente ficar sem ele aqui, que a gente possa se lembrar das coisas boas, do exemplo do Peu e seguir o bom exemplo do Peu. Deus te abençoe, irmão e irmã. Amém. Graça e paz. Então, falar de uma pessoa tão especial quanto o nosso amigo Peu é sempre um prazer, né, para todos nós. Lembrar, né, de uma pessoa especial como ele foi, e eu creio que será sendo, né, especial mesmo onde quer que ele esteja, e a gente sabe, tem certeza que ele está nos braços do Senhor.
a gente sabe também que o tempo é pouco, mas assim, se for falar do Peu, daria quase que um livro, né? Mas o Peu foi uma pessoa assim muito especial na minha vida. Eu me emociono, né, em falar dele, em relembrar, porque dentre as várias pessoas que me receberam em Lavras, o Peu, eu posso dizer que foi uma das mais especiais. É um cara que, além de me receber como pessoa, abriu as portas da sua casa, né, para mim. É um parceirão, é um parceiro de pescaria, do joguinho de dominó à tarde, nos finais de tarde na casa dele, do cafezinho expresso. Então, assim, são coisas que eu jamais vou esquecer. E eu posso dizer com clareza e firmeza que o Peu, nesses 2 anos que eu o conheci, foi um pai para mim. E meu muito obrigado, a família, de uma forma geral, por ter me recebido, e que Deus conforte o coração de cada um deles nesse momento de dor. Então, né, dando continuidade ao que o Ricardo está dizendo sobre o Peu, ele era uma pessoa única, né? Vocês sabem disso, ele é uma pessoa carinhosa, era uma pessoa amorosa, que simples demais, que recebia a gente, nossa, de braços abertos na casa dele. Uma pessoa que gostava de comunhão, gostava de estar perto da gente, fazia questão, né, da amizade. Uma pessoa muito verdadeira, muito sincera. Igual eu disse para Carminha, já disse para as filhas dela também, elas têm que se orgulhar do homem que o Peu foi aqui, né, do pai de família exemplar que ele foi, né, do homem, né, de casa, do marido. Então é isso que tem que ficar na nossa memória agora, é o homem bom que ele foi, né, o amor que ele deu para todos nós foi verdadeiro, a gente sentia esse carinho dele por nós, né, sempre presente nas nossas vidas. E é isso, fica aqui meu abraço, né? Nós nos veremos na eternidade, eu creio nisso, e que Deus conforte toda a família, a Carminha e as meninas. Paz Senhor, Carminha, Dalila, Thalita e amigos e irmãos do Pedro. Pedro foi um amigo, um irmão que eu conheci há muito tempo, em 1996 aproximadamente. Conheci o Pedro e desde lá ele foi um homem honesto, sincero, batalhador. Ele nos ajudou a cuidar dessa igreja maravilhosa que estamos hoje. Ele foi um daqueles que acreditou no projeto com crianças na comunidade e participou com sua família, suas filhas pequenas, na ousadia, na coragem, sempre uma boa palavra. Ele conhecia a palavra por viver e a grande bênção aconteceu. Ele não teve oportunidade, talvez, de conhecer o fruto do trabalho que ele ajudou a começar uma igreja no meio da comunidade, onde muita carência. E Deus fez esse milagre, que eu vou mostrar para vocês. Essa é a igreja, que das mãos do Pedro e de muitos colaboradores surgiu a semente da multiplicação. Aleluia! Aqui está. Deixa eu virar e vocês vão ver a igreja. Essa é a igreja, onde foi fundamentada através do projeto. E eu quero mostrar aqui onde tem os cartazes dos nossos projetos sociais. Aqui alguns projetos. E aqui, ó, bem aqui, nessa praça. Aqui está Thalita, Dalila, e aqui está o Pedro, no meio da comunidade. Deixa eu ver se dá para ver melhor. Aqui. Esse é o Pedro. Suas filhas estão conosco na praça. E aqui está essa igreja, uma grande igreja que se tornou esse lugar, através de uma obra de amor, de graça, de carinho, de um homem, da sua família, fez acontecer essa tremenda obra que nós temos aqui, onde aqui alimentamos crianças, uma cozinha maravilhosa, e temos aqui o lugar que Pedro sempre participou, o futebol com as crianças. Deus abençoe, meu amigo. No céu está sua família, o teu coração, a
tua vida foi um exemplo de coragem, de ousadia e determinação. E por isso que eu tenho certeza que iremos nos encontrar no céu para compartilhar a grande vitória através da cruz do Calvário e saber que você venceu a batalha com dignidade, com verdade, com um coração de amor. E eu lembro que quando você foi embora para Minas, você falou para mim assim: cuida de um senhor, seu João. Aqui eu trabalho aqui em As Felizes e aqui o Pedrão. Aqui. Você falou para mim: cuida desse casal, um casal de senhores. Essa é a honestidade e verdade. Deus abençoe. Peu, querido Peu, foi um homem muito especial. Eu tive a oportunidade de conviver com ele durante 5, 6 meses em Lavras. Um homem super carismático, alegre, amigo, prestativo demais. Todos que precisavam em volta dele, ele estava ali pronto para ajudar. E é desse jeitinho que eu quero lembrar dele, com um sorriso sempre no rosto, sempre brincando com todo mundo, muito alegre. E eu acho que não tinha uma pessoa que não gostava do Peu, assim. Ele foi padrinho, testemunho no meu casamento com o Reuel, no civil. Então eu tenho só lembranças boas para falar do Peu. E é desse jeito que eu quero lembrar dele. E na esperança que ele está no céu, um dia todos, inclusive todos da família dele e eu, nos encontrarmos um dia no céu. Bom, eu vou fazer essa homenagem aqui, essa pequena homenagem pro não só meu tio, como um dos meus melhores amigos. O Peu era uma das pessoas mais próximas que eu tinha. Eu nunca tive uma perda tão forte assim como ele. Meu avô morreu ano passado, mas já tinha 90 e tantos anos. A minha proximidade com o Peu era muito maior. E se eu for falar da história desde quando meus pais moravam em São Paulo, 96, 97, naquela época o Peu já ajudava muita gente. A gente fazia missões com a Renascer, e a gente ia em favela levar comida pra gente, criança carente, brinquedo. E eu lembro também que cada dia sempre ele dava um carrinho diferente para mim, com o Riel. E desde aquela época eu já comecei a ter esse contato muito, muito forte, muito especial com ele. Pessoa muito agradável, pessoa muito, muito do bem, muito amiga. E desde quando ele se mudou para Lavras também, ele foi pro Garitão, ele ficou 10 anos, eu acho, lá, trabalhou no posto lá muito tempo. E eu gostava de ir no Garitão só por causa do Peu e o Aguinaldo também. E eu dormia lá com ele, num quartinho lá, às vezes, eu dormia com ele. Eu lembro que eu levava as coisas para ele. Uma vez eu levei um casaco do meu pai para ele, que passava frio lá. E até hoje, quando ele tinha um casaco, até hoje, quase 15 anos depois, ele me agradecia. Então, e agora, recente, quando eu vou no Brasil e fico lá, sempre a campainha tocava. E era o Peu querendo me tirar de casa, eu, a Fabiane, minha esposa. E a gente saía, ele me levava para um monte de lugar, me levava para ver loja, para ver carro, para almoçar. E eu, sinceramente, eu não sei o que vai ser de mim agora, quando eu for para Lavras. E o Peu não tocar a campainha lá em casa mais, vai ser difícil. Eu amo a família dele, Thalita, Carminha, Dalila, Gui, Fernando, Pedrinho. Quero curtir eles agora para trazer boas lembranças do Peu. Graça e paz. Nós estamos passando aqui para falar um pouquinho do Peu, da pessoa maravilhosa que ele foi. E quando eu lembro do Peu, eu penso num versículo, um pedacinho do versículo do Salmo 100, que diz assim: servi ao Senhor com alegria.
E essa foi a vida do Peu. Ele foi um servo e tudo que ele fazia era com muita alegria, ele servia com alegria. Então, a gente agradece a Deus pelo tempo que nós convivemos com ele e pedimos a Deus que esteja sustentando a família, a Carminha, as filhas, o Pedrinho, que em nome de Jesus eles estejam envolvidos nos braços do Senhor. Amém? Graça e paz, igreja. Para mim também é difícil, né, achar as palavras certas para comentar sobre o Peu, porque ele foi uma pessoa muito especial para mim. Como a Etel falou, um cara assim sempre disponível, sempre pronto com um sim, né? Então isso marcou muito a minha vida. E eu agradeço a Deus também pelo tempo, né, de vida que nós tivemos aqui, que nós compartilhamos das comunhões, da pescaria, que já fui algumas vezes com ele. Assim, o Peu, nota 10, vai fazer muita falta no nosso meio, né? Mas nós sabemos também que todos nós nessa terra temos um breve período de vida, né? E Deus sabe todas as coisas, mas o que está por vir é muito melhor, onde nós nos encontraremos um dia, que tenho certeza que Ele se encontra com o Senhor, é para lá que nós vamos também. Então só fica mesmo a saudade e a nossa oração para que Deus venha estar confortando, né, a Carminha, as meninas, todos os familiares. É o que podemos fazer agora, né? Então fica aqui a minha saudação e as minhas saudades ao Peu. Um forte abraço, fica na paz, igreja. Nesse momento de profunda tristeza, gostaria de deixar uma mensagem a todos os amigos, irmãos e a todos os familiares do Peu, especialmente para a irmã Carminha. Peu foi um grande amigo, mas muito mais do que irmão. Ele viveu a vida com muita simplicidade, com amizade. Ele foi um companheirão que nós tivemos aqui, junto conosco. E viveu a vida com intensidade. Deu valor nas coisas que deve se dar valor. Sempre foi um companheiro que gostou muito de estar junto com os irmãos, com os amigos. E a gente sentia isso no Peu. Sempre muito servo. Ele procurou o tempo inteiro suprir aquilo que os amigos e irmãos tinham de necessidade. Com muita presteza, com muita educação, muito alegre, enxergava a vida com os olhos de muita esperança. E essa é a mensagem que nós recebemos do Peu durante esses anos que tivemos junto aqui. E nos últimos anos eu tive a oportunidade de ser muito mais do que um irmão, mas um amigo. Andamos juntos, fizemos muitas coisas bacanas juntos e aprendi muito da simplicidade da vida junto com o nosso irmão e amigo Peu. Vai deixar saudade e vai levar contigo a certeza de que vale a pena viver com intensidade cada momento aqui na Terra. O tempo dele passou. Nós temos que aceitar esse momento, embora seja muito difícil para todos nós e para todos os seus familiares e amigos. Obrigado, Peu. Esteja com o Senhor e que nós possamos um dia nos encontrar na eternidade. Muito obrigado por tudo. Amém. Falar do Peu é falar de gentileza, né? O Peu ele era a expressão máxima da gentileza, do servo, né, do Senhor. Estava sempre disposto a nos ajudar, sempre com a cara boa, sempre nos recebendo na porta da igreja, com aquele sorrisão que é só dele, com aquele jeito, né, tão acolhedor. Eu, em especial, eu tenho uma história, né, com o Peu. Há muitos anos atrás eu o conheci quando ele morava em São Paulo. Eu estava na casa do pastor Marcelo, da pastora Nilma, e fui até a casa dele, onde a Carminha e o Peu me receberam com um almoço maravilhoso. Foi a primeira vez que eu os conheci. E eu lembro que o Peu me tratou como se eu fosse de casa, como se já me conhecia
né, me conhecesse há anos, e eu tinha que ir para a rodoviária depois, pegar o ônibus para voltar para Lavras. E ele tinha uma Kombi. Eu lembro que ele fez questão de me levar na rodoviária, e da casa dele até a rodoviária nós fomos conversando, e ali eu já, assim, gostei dele, né? Eu falei, nossa, mas que pessoa boa, que pessoa que deixa a gente à vontade, né? Então falar do Peu é falar de relacionamento também. Ele era elo, ele gostava de unir as pessoas através das comidas gostosas que ele fazia, o tropeiro, né? As comidas que ele amava, né? Chamar as pessoas para estar ali junto. Então o Peu, ele nos ensinou isso, a estarmos juntos uns com os outros, a amar as pessoas, a ajudar, sempre estar disposto, ou na porta da igreja, ou levar um copo de água, né, para quem estava pregando. Então o Peu, ele deixou essa marca para nós, essa marca de servir, né? Eu aprendi muito com ele isso. Ele sim vai fazer uma falta muito grande para nós. Eu agradeço muito, o Peu, ele foi o nosso maior incentivador no Ministério de Mulheres, nos nossos bazares. Ele trabalhava como caixa, e ali ele era tão agradável que ele conseguia vender até se tivesse lá alpiste, ele ia vender, porque ele era uma pessoa assim que amava, né, ajudar, de estar deixando as pessoas satisfeitas. Então o Peu, ele nos abençoou, né, com essa sua disposição de estar ali nos servindo em todos os bazares. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigada, Senhor, por ter nos dado esse privilégio de conviver com essa pessoa tão maravilhosa, que foi o nosso irmão, nosso companheiro, nosso amigo Peu. Que nós temos, o que nos consola, que nós temos a certeza que ele está com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. E em breve nós vamos nos encontrar de novo. Muito obrigada, Senhor. Saudade, Peu. Já você deixou sempre. saudade para nós. Mas vamos nos encontrar. Neste momento que nós percebemos o quão frágil a vida é, as bases aparentemente sólidas estão tremendo, e é neste momento que nós provamos a nossa fé no Senhor Jesus. Será que temos um fundamento sólido, uma base onde nós construímos a nossa casa? Esse texto de Mateus 7 diz sobre o cristão que construiu sua casa sobre a rocha. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava sobre a rocha. Mateus 7, 24, 25. Eu estava conversando com o Peu nos últimos 15 dias, eu pude ver como o Senhor o preparou para essa travessia. A morte para o cristão é uma promoção, na qual cada crente volta para a casa do Pai. E descia as escadas todos os dias às 6 da manhã e encontrava o Peu lá embaixo com a sua Bíblia aberta, orando ao Senhor com fone de ouvido no grupo de oração do WhatsApp, e ao final de cada oração ele dizia amém, aleluia. E depois ele tirava o fone de ouvido e me mostrava os áudios, e eu orava com ele também a oração de cada irmão. E depois nós líamos a palavra e nós focávamos em textos sobre a eternidade, sobre vida eterna, dada a situação dele. Então a gente focava muito sobre a eternidade. Conversamos sobre o texto que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Portanto, o que aconteceu com o Peu não é ira de Deus, não é uma catástrofe à luz da Bíblia, é bênção, é promoção, é o retorno para a casa do Pai. O Peu nesse momento vive, ele está pulando os hidrantes das ruas do paraíso. Se já se encontrou com Salomão, certamente já fez piada acerca de casamento com Salomão. Então, porque Cristo vive, o Peu vive. E porque Cristo vive e o Peu vive, nós também viveremos, nos encontraremos com Ele um dia. Eu queria dizer para minha família, né, que é a família minha irmã, Carminha,
Queria dizer que eu amo muito elas. Amava muito o meu cunhado Peu, que é o apelido dele, mas o nome dele é Pedro, né, Garcia. E eu me lembro, assim, que quando ele veio de São Paulo para cá, ele foi assim, ficou à falência. Ele era rico e rico, tinha casa na praia, carros, casa, dinheiro, tinha tudo de bom. E quando ele veio embora, foi quando foi quando ele converteu, porque ele veio com uma nota de 50 na mão. E aí, a hora que ele foi comprar no mercado alguma coisa, a nota de 50 era falsa. E aí ele veio morar com a minha mãe. Eles moraram com a minha mãe por um tempo, até erguer na vida. E dali foi a conversão dele e um processo de todo mundo converter. E assim, para nós está sendo um tempo difícil, mas sei que em Cristo a gente tem força, a gente tem como caminhar, sabendo que cada dia é um dia mau, mas cada dia em Jesus Cristo a gente vai superando, a gente vai dando força um para os outros, aqueles que são mais fracos, aqueles que são mais fortes, dá força para aqueles que são mais fracos. E sei que é um momento que nós estamos vivendo, que a gente nunca perdeu, a gente perdeu o primeiro pai, e agora a gente perdeu o nosso cunhado, que é o Peu. E Deus, assim, eu entendo que, pela palavra de Deus, né, que ele está dormindo em Cristo, esperando a ressurreição dos que estão dormindo em Cristo. E nós sabemos que um dia nós vamos encontrar com Ele. E esse é o nosso conforto, esse é o meu conforto, e que seja isso para qualquer pessoa que está vendo essa gravação, esse vídeo agora, que um dia nós vamos encontrar com Ele, mas com o corpo glorificado, e isso é tudo. Sei que Deus fortalece a nossa vida, porque Deus é que nos dá força, que se for pelo nosso agir, nossa carne, nós desfalecemos, mas com o Senhor não. Com o Senhor nós temos força, nós temos vigor, nós temos esperança. Com o Senhor nós temos isso, porque nós um dia encontraremos lá na glória. Porque como um dia eu escrevi, esses dias que eu escrevi no Facebook, a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Eu coloquei isso e sei que isso é verdade, porque está escrito na Bíblia. Então a gente vai, o que fala na Bíblia, a gente põe em prática. Tudo aquilo que está escrito na Bíblia, que Deus nos deixou, e sabemos que um dia isso tudo se acaba. E essa é a minha palavra que eu tenho. Eu amo vocês, Carminha, minha irmã, Thalita, Fernando, Dalila, Guilherme, Levi e Pedro. Eu amo vocês, tá? Vocês são a minha família. Um beijo para vocês. Paz e graça, meus queridos. Esse é o momento onde nós estamos reunidos para trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Nós estamos falando de um grande irmão, um grande amigo. Nós estamos falando do Peu. E duas coisas que me trazem esperança na história e na vida deste homem de Deus. Foi um dia de conversa, nós dois conversando aqui na igreja, e ele compartilhando comigo as suas experiências numa comunidade carente de São Paulo, aonde ele enchia a Kombi de crianças para levar para o parque, aonde ele pediu ao dono do parque ingressos para levar as crianças da igreja que ele frequentava lá, do que ele fazia para brincar e fazer essa obra social com as crianças. A missão,
a história, aquilo que ele vivia. E a segunda parte que me faz lembrar, o que me traz esperança, que era um homem que compartilhava de comunhão. A última oração nossa aqui, 5 horas da manhã, eu vejo o Peu entrar, café, pastor, hoje eu trouxe um café para nós, e ali a gente dividiu aquele café e compartilhou. Um homem que gostava de estar junto, que amava a família, um homem que intercedia pela família, um homem que guardava a sua família. Então isso é isso que nos traz esperança, é saber que ele combateu o bom combate, ele percorreu a carreira que lhe foi proposta. Isso nos motiva. Eu tenho sempre comigo a ideia de estar próximo de pessoas com mais experiência, e uma das motivações que o nosso irmão Peu traz para nós, o serviço na casa do Senhor. Chegava aqui no culto, antes do culto, o Peu já falava assim: olha, pode deixar que eu coloque o púlpito, pode deixar que eu coloque a água. A preocupação dele de ter uma cadeira de roda ali no fundo, para trazer os irmãos mais debilitados a entrar dentro da igreja. Essas coisas ficam impregnadas no nosso coração, na nossa mente, na nossa história. E é motivo de alegria estar aqui. Os sentimentos para a família, mas é motivo de alegria, porque o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo de número 21, diz: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ele julga a morte como um lucro e não como um sacrifício, não como uma dor, mas como algo de alegria. Então, daqui uns dias, daqui uns anos, em breve estaremos todos juntos como igreja reunidos, e enquanto aqui estamos, precisamos lembrar do valor da missão e do valor da comunhão que o nosso irmão Peu deixou para nós. Nunca vamos esquecer isso, nunca vamos esquecer do favor de Deus sobre a vida dele e sobre a nossa vida. Que Deus cuide da família, que Deus cuide dos filhos, dos netos, da esposa. Que Deus abençoe vocês, um momento de força para vocês, um momento onde nós precisamos nos unir em oração, e que Deus nos abençoe nesses dias. Amém. Então, estamos ouvindo aqui, testemunho do Peu. Tão difícil de falar neste momento, que o pastor Flávio falou, que o Rogério, a Divina. Como é difícil para mim falar hoje sobre o Peu, que ainda está presente no meu coração. Quem foi o Peu para mim? Sempre prestativo. Quando eu conheci o Peu, eu já era convertida. Eu já conhecia Jesus. E o Peu gostava, na época, isso em 85, mais ou menos, 85, 86, eu comecei a evangelizar o Peu. E ele gostava muito de músicas sertanejas. O Peu vinha para Lavras numa Kombi, numa perua, ouvindo músicas sertanejas. E eu comecei a evangelizar o Peu com música, dando a ele, na época era fita de áudio, e eu gravava as músicas evangélicas, estilo sertanejo, e dava ao Peu, porque eu queria que o Peu se convertesse. E com o passar do tempo, eu fui evangelizando o Peu através da música e também conversando com ele. E eu falava com ele assim que era para ele procurar uma igreja. Essas são as lembranças que mais assim me marcou.
E eu dizia para ele procurar uma igreja, e ele dizia assim: aqui em São Paulo é tão difícil, igreja tão longe, e não tem como sair muito à noite por causa da distância, por causa de perigos. E eu dizia para ele o seguinte: eu vou orar a Deus, para Deus trazer igreja na rua da tua casa, cercar a tua casa de igreja, porque aí não vai ter como você dizer para mim que não tem como você ir à igreja. E os dias, o tempo foi passando, e a rua da casa do Peu, o bairro que o Peu morava, em volta da casa dele, encheu de igrejas evangélicas. Ele podia escolher igreja. E eu dizia: está vendo, Peu? Agora você não tem desculpa. Você tem igreja para você escolher. E foi assim, e foi tão tremendo, que Deus foi além. O Peu se converteu e abriu uma igreja dentro da casa dele, na garagem da casa dele, que era, quando ele morava lá, era a igreja Renascer em Cristo. E depois o Peu conheceu também um pastor, que se chamava José Carlos, se chama até hoje ele é pastor em São Paulo. E o Peu conheceu, e esse pastor começou a dar assistência para o Peu, dar assistência. E ao longo do tempo, o Peu começou a fazer parte da igreja dele, e eles tinham um trabalho de evangelização nas favelas, onde o Peu sempre foi muito prestativo, sempre foi muito doador. Ele começava a recolher, a arrecadar coisas, brinquedos, comidas, roupas, juntamente com esse pastor, e iam para as favelas evangelizar, fazer doações. Eu e Marcelo, na época, a gente também já acompanhava. Algumas vezes nós estivemos juntos em algumas favelas em São Paulo, junto com o pastor José Carlos e juntamente com o Peu. Veio para Lavras e continuou firme com o Senhor. E viveu aqui em Lavras, um homem conhecido de muitos, um homem que servia sem medir esforços. Se precisasse dele, ele estaria pronto. E serviu o Senhor até o último dia da morte dele, que o Senhor o recolheu. Então, para mim, está sendo uma dor muito grande, que o Peu não era só o meu cunhado, mas era o meu irmão em Cristo, amigo, muito amigo dos meus filhos, amava os meus filhos. Reuel, lá no Canadá, todos os dias ele fala: mãe, eu perdi o meu amigo. Então, a minha oração neste momento é que Deus conforte o coração das filhas e da Carminha, que está sendo muito doloroso, porque o Peu partiu assim. Foi uma surpresa para a gente muito grande. Então, que eu tenha em poucas palavras a dizer deste grande amigo que hoje está nos braços de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, família. Nós somos uma família. Nesse momento que não está sendo fácil para mim, para todos nós, eu venho falar de uma pessoa amiga, de um irmão em Cristo Jesus, que foi o nosso irmão Peu, nosso irmão Pedro, um irmão que sempre teve um sorriso no rosto para receber a gente, sempre tinha um convite
para fazer para a gente, para tomar um café, para comer alguma coisa, né? Sempre gostava de compartilhar, de ter a comunhão com os irmãos, com os amigos. E hoje eu venho falar para você que, principalmente aquele que não teve o privilégio de estar com o nosso irmão Peu, de conhecê-lo, eu venho falar para você que era um irmão, era um amigo. E eu estou muito abatido, muito sentido, porque pelo momento que nós estamos passando, eu não tive como desfrutar muito dessa comunhão. Mas Deus sabe todas as coisas, né? E é um irmão que vai estar sempre no nosso coração, sempre no meu coração. Então eu venho falar para você que não conheceu, que não teve a oportunidade. E eu tive, juntamente com a minha esposa, a minha família, de ter o privilégio, né, de conhecê-lo, de conviver, de sentar na mesa, de tomar um café, de compartilhar de prosas, e deixou saudade. Então, gostaria de deixar aqui o meu abraço à igreja e o meu abraço à família, né? Que Deus abençoe a todos nós. Eu vou ler um versículo que está em Salmo, que tem a ver com Peu. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Esse versículo tem a ver com o Peu, porque ele realmente gostava disso. Mas eu quero dizer uma coisa. Lembrando de uma pregação do pastor Joel no domingo, e ele disse que Deus não é Deus de morto. E eu lembrei muito disso pelo acontecimento do Peu. Eu lembrei demais dessa palavra do pastor Joel. Deus não é Deus de morto. Esse Deus que nós servimos, ele não é Deus de morto. Ele é Deus de vivo. E o Peu está dormindo. E nós vamos nos encontrar com ele. Essa é a nossa alegria. Triste é quando alguém morre sem o Senhor Jesus. Mas o nosso Deus não é Deus de morto. Isso que eu queria dizer. E ele vai deixar saudade, muita, muita saudade. Isso é ruim? Não. Isso é uma coisa muito boa. Porque triste também é morrer e não deixar saudade. Ele vai deixar saudade e isso é muito bom. Queira nós deixarmos também aqui na terra a saudade que ele vai deixar. Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço demais. Amém. Tem características que marcam a personalidade de uma pessoa. Nosso saudoso irmão Peu me marcou muito com duas características. A primeira era a valorização da comunhão. Ele era a expressão exata do versículo 1 do Salmo 133, que diz que, ó, como bom e agradável é viverem unidos os irmãos. A segunda característica que me marcou muito na sua pessoa era a prestatividade. Era uma pessoa que estava sempre pronta para ajudar os outros, não importava a hora, o local, não importava quem. Ele estava sempre pronto para ajudar as pessoas. Como esquecer, nos momentos que eu estava ali na minha obra, no Residencial Santana, encostava um carro e descia lá com a garrafa de café, pãozinho de queijo, um pãozinho com manteiga no tapué, e dizia: vim trazer um café para o meu amigo. Como esquecer, né, de uns momentos como esse vivido com ele. No sábado que ele partiu, eu iria fazer um peixe na minha casa para ele, mas infelizmente não deu tempo. Espero que na glória, né, pela graça daquele que nos resgatou as nossas vidas, né, nós possamos um dia estar na glória com ele, ceando, né, nos alegrando e tendo comunhão, que era o que ele mais gostava, né? Um dia estaremos lá pela graça do nosso Deus. Que lindo, que lindo. Graças a Deus por esses depoimentos que mostram como o nosso irmão Peu era querido, é querido, né? Eu tenho uma resistência para falar dos irmãos que morrem no Senhor,
que dormem no Senhor, no passado, ele era, eu tenho dificuldade porque ele ainda é, né? O Senhor Jesus, ele disse que para Deus, todos estão vivos, né? Todos os seus santos estão vivos. Né? Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos, como falou a irmã Divina. E o Peu vive na presença de Deus. Então, para mim, ele ainda é o Peu. Ele não era o Peu, ele é o Peu. Ele não era um servo de Deus, ele é um servo de Deus, que está dormindo, né, recolhido lá por um tempo no paraíso, até o tempo da ressurreição, possivelmente convivendo com Abraão, porque no episódio do rico e do Lázaro, em Lucas 16, você vê que Abraão recebe os salvos, né, conhecendo Abraão e quiçá outras pessoas que estão salvas, próprio Senhor Jesus, tendo a alegria de conhecer o Senhor Jesus de frente. E nós queremos terminar esse culto com a palavra do apóstolo Paulo, aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Eu vou ler o 6 também. 6, 7 e 8. Paulo escreve essa carta a Timóteo, seu filho na fé, pastor da igreja de Éfeso, Timóteo. Paulo já estava ali preso em Roma, e ele sabia que ele seria executado pelo imperador romano. Então ele diz assim, 2 Timóteo 4, 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida, da minha morte, é chegado. Ele já sabia que estava com os dias contados. E ele entende que ele estava sendo oferecido por libação, ou seja, ele era uma oferta a Deus. A vida dele era uma oferta a Deus. O seu martírio seria uma oferta a Deus. E ele diz no versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor Jesus, reto juiz, me dará naquele dia. Ele fala o dia da ressurreição, o dia que nós estivermos com o Senhor. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmão, irmã, viva de um modo que as pessoas que fizerem a sua sepultura possam colocar uma lápide escrito assim: verdadeiramente este homem ou esta mulher viveu como um cristão, combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Eu gostaria de colocar isso no lápide do Peu. Se a família concordar, a gente faz isso. Eu já falei com a minha esposa e meus filhos, se eu for antes deles, né, se Jesus não voltar antes, eu gostaria que colocasse na minha lápide isso. Mas eu quero viver para que essa lápide, essa placa, seja verdadeira. Que nós possamos ter uma vida cristã dia a dia, escolhendo Jesus, escolhendo a virtude, escolhendo a fé, escolhendo a santidade, escolhendo a perseverança, escolhendo o coração correto, vivendo como homens e mulheres de Deus que aguardam e amam a vinda do Senhor Jesus. Que nós possamos dizer naquele último dia, creio que o Peu pode dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O nosso Senhor Jesus está muito próximo de vir, muito, muito próximo, muito próximo. Talvez nós vejamos o nosso irmão Peu muito mais rápido do que nós pensamos. Talvez alguém pense, vai demorar anos, décadas, séculos para me ver o Peu. Talvez não, irmão, talvez não, irmã. Talvez demore alguns dias só. Talvez até algumas horas. Porque na ressurreição se ajuntarão os crentes vivos com os crentes que dormem com o Senhor, serão ressuscitados, e todo esse grupo subirá e encontrará com o Senhor. No arrebatamento da igreja, que é o próximo evento que nós aguardamos, né? O iminente evento do arrebatamento. O arrebatamento é o próximo evento escatológico. Não há mais nenhum evento escatológico profetizado na Bíblia antes do arrebatamento. Nada, nada, nada. A única coisa que nós aguardamos da escatologia agora é o arrebatamento. Não há nada entre nós e o arrebatamento. Não tem sinal nenhum, não tem profecia nenhuma para se cumprir. É então iminente. Iminente. Vamos viver a cada dia como quem poderá ver o Senhor de frente. E nós vamos nos juntar ao nosso irmão Peu. E
E eu queria também falar do meu sogro, seu Inhô, que também morreu crendo no Senhor Jesus, batizado nas águas. Nós vamos abraçar também o Senhor Inhô, seu Inhô. E também outras pessoas que morreram em Cristo, que nós sabemos, do nosso círculo familiar, da nossa igreja, que para trás já faleceram no Senhor e que virão a falecer eventualmente. Todos nós vamos nos encontrar e vamos nos ajuntar com esses irmãos e irmãs para nunca mais vermos a morte. Toda lágrima será enxugada. Nós estamos terminados então com esse culto maravilhoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as doces e meigas e profundas consolações do Espírito Santo seja contigo, irmão, irmã, e toda a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Prestamos nossa homenagem e o nosso tributo de honra ao nosso grande irmão e amigo Peu, diácono da Igreja Batista Central de Lavras, homem de Deus, coluna da igreja. Foi amigo todo o tempo. Amava ser e ter amigos. Sentiremos saudade, mas sabemos que nos encontraremos muito proximamente, quando o Senhor Jesus vier nos buscar deste mundo mau. Peu ressuscitará com o corpo glorificado, radiante e feliz, e nós o abraçaremos outra vez e estaremos juntos para sempre. E então se cumprirá a palavra de Deus que diz: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Graças a Deus, porque por meio de Cristo Jesus nosso Senhor, nós agora vencemos o último inimigo, que é a morte, e viveremos para sempre. Toda lágrima será enxugada e toda dor será tirada. Glória a Deus. Aleluia. Amém.